Olá, amigos e amigas! Que alegria poder reencontrá-los para conversar sobre mais uma obra que eu posso qualificar como maravilhosa. O livro que eu tenho aqui em mãos recebeu 4 prêmios lá na França, além de ser bastante elogiado. O Baile das Loucas, de Victoria Mass, autora francesa, traz uma história surpreendente, bem escrita, que eu tenho certeza que pode agradar a todo público de leitores de qualquer idade. Ou melhor, quase todas as idades. Quase todas, porque eu acho que os pequenininhos talvez não entendam muito bem o Baile das Loucas e tem algumas ceninhas que talvez... não dá para agradar todo mundo não. Mas vamos deixar de enrolação e adentrar aqui no conteúdo do livro, que eu tenho certeza que depois dessa resenha vocês vão querer adquirir, pois a obra é sensacional. A história basicamente se passa dentro de um hospital lá da França. Vou ter que ler o nome do hospital porque decorar esse nome tá difícil. Hospital de la Salpêtrière, que fica em Paris. A história praticamente se passa no ano de 1885. Nesse período, a França ela estava tendo uma evolução dos estudos a respeito da loucura, e nessa evolução eles estavam utilizando o uso da hipnose para resolverem problemas de loucura. Além disso, outro ponto importante nesse momento é a evolução do kardecismo. As ideias de Allan Kardec estavam proliferando. De uma parte havia um público que estava aceitando bem essas ideias, mas de outra parte havia um público que estava rechaçando essas ideias religiosas. Nesse contexto, nós temos como figuras principais dentro dessa obra as mulheres. E esse livro me fez pensar no seguinte: houve um tempo em que as mulheres foram consideradas como bruxas pela igreja. Aquelas mulheres que eram sábias, aquelas mulheres que tinham um pensamento avançado para sua época, elas não eram bem aceitas. Aqui nessa história nós temos um probleminha um pouquinho parecido. Só que no lugar das mulheres serem chamadas de bruxas, elas eram chamadas de loucas. No lugar da igreja persegui-las, quem estava perseguindo essas mulheres? A ciência. Então, no hospital de La Salpêtrière, todas as mulheres assim que eram avançadas para sua época, que não seguiam as normas sociais, que questionavam essas normas, eram consideradas como loucas e levadas para o manicômio. Então, no hospital de, voltando aqui, de La Salpêtrière, tenho que ficar lendo toda hora porque eu não consigo decorar esse nome. No hospital de La Salpêtrière, agora decorei. A maioria das mulheres que lá se encontravam, na realidade elas não tinham nenhum problema de loucura. Elas apenas eram rejeitadas pela sociedade por conta de suas ideias avançadas. Dentro da história, a autora deu destaque a 4 mulheres. Vou citar o nome delas. Uma delas é Geneviève. Geneviève era a enfermeira do hospital.
era a única que não era considerada louca, porque ela cuidava das loucas. A Genevieve era uma mulher rígida, uma mulher que não aceitava a religião, uma mulher que se orgulhava por estar trabalhando no hospital ao lado de um dos maiores médicos da época. Eu não sei se o Dr. Charcot, que aqui é citado, o Charcot, sei lá como é a pronúncia dele, a pronúncia do nome dele, ele é uma pessoa que existiu. Não parei para pesquisar, mas eu sei que a Genevieve, ela se orgulhava de fazer parte desse mundo, dela não ser uma pessoa assim que aceitava as religiões, os pensamentos fracos, pensamentos piedosos. Ela se considerava muito inteligente. Depois nós temos a Louise. A Louise realmente ela tinha um problema de epilepsia porque ela foi abusada por um parente e acabou, por conta do trauma, tendo esse probleminha. Aí nós temos a Therese. A Therese não é exatamente louca, mas foi lá internada por ser uma prostituta e ter se revoltado contra o homem que ela amava. E assim, a que tem mais destaque na história é a mulher que eu vou citar agora, a Eugenie. Eugenie, ela tinha o dom de se comunicar com os mortos. A princípio ela não gostava muito desse dom, ela pedia para que fosse tirado dela, porque ela se achava normal. Só que lendo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ela descobre que era uma pessoa normal. Tirando a Genevieve, é claro, que trabalhava nos hospitais. No hospital, para ser mais específico, no hospital de Salpêtrière. As outras foram internadas. Uma por ter ataques epiléticos, apesar de que o homem que abusou dela, o tio, não teve nenhuma punição. A Therese, por ser uma prostituta. E a Eugenie, por conversar com os mortos. A Eugenie foi internada a pedido do seu pai, que sabia que ela não era louca. Ele tinha consciência plena. Mas ele dizia, uma pessoa que fala com os mortos é porque tem ligação com o diabo. Então por isso mandou a filha. A Eugenie, quando chega lá no hospital de Salpêtrière, é reconhecida também pelos médicos, pelas enfermeiras, pelas pessoas em geral, que não tinha sinal nenhum de loucura. Mas mesmo assim, permaneceu internada. E a história vai se desenvolvendo em torno dessas 4 mulheres, mostrando a rotina delas dentro do ano de 1885 e a preparação delas para o baile das loucas. Uma vez por ano ocorria um baile em que as loucas elas recebiam os seus vestidos glamourosos e era meio que um espetáculo para a sociedade francesa. Olha só que chique. As pessoas que eram convidadas para esse baile, ao mesmo tempo que tinham o interesse de ver as loucas lá dançando, tinham medo. Então ficava uma coisa assim. Tenho medo de ser roubada, tenho medo que roubem as minhas joias. As mulheres ditas normais pensavam assim. As pessoas tinham um certo pavor, mas ao mesmo tempo que tinham o pavor, queriam que chegasse no baile e que as loucas tivessem um surto. No decorrer da história, tendo destaque a Eugenie, nós vamos tendo alguns esclarecimentos a respeito da teoria do kardecismo. Eu acho que esse é o assunto principal da obra. E ao mesmo tempo que nós vamos vendo o desenvolvimento dessa teoria espírita, nós também vamos observando os preconceitos contra as mulheres.
As mulheres não podiam fazer nada fora dos padrões, pois se fizessem, loucura. Não dá para falar mais nada, porque aí, no desenrolar da história, vão ocorrendo algumas surpresas que, se eu explicar, se eu mencionar, vai tirar todo o encanto da leitura de vocês. Essa é a verdade. Mas, sem sombra de dúvidas, eu recomendo o livro Baile das Loucas. Inclusive, aqui na capa está dizendo que foi feito um filme que está disponível na Amazon Prime Video. Eu não tive acesso a esse filme, mas eu acho que é bem interessante por mostrar a teoria do kardecismo, por mostrar que a loucura realmente não é uma loucura, mas ela era fruto de um preconceito, e um preconceito em relação às mulheres. Porém, todavia, contudo, apesar de todos esses problemas preconceituosos, a história traz um final feliz e traz uma mensagem de esperança. Enfim, gente, eu queria falar mais coisas sobre isso, mas não dá. Eu só posso dizer que o livro merece 5 estrelas. Eu classifiquei essa obra com 5 estrelas no Scooby. E sem sombra de dúvidas, eu recomendo a leitura. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar muito prazer. Porque a história é fascinante. A autora escreve de uma maneira assim muito gostosa de ler. Enfim, só vejo qualidades para o livro. Eu não encontrei nenhum defeito. Geralmente em algumas obras eu encontro um defeitinho aqui. Para mim não. O livro ele tem o ritmo certo. Ele tem as descrições de uma maneira correta, de uma maneira clara. E o livro proporciona grandes reflexões, além de ter uma reconstrução histórica, maravilhosa. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra para que vocês possam adquirir a obra. Lembrando que, utilizando esse link, vocês estão aqui ajudando o canal Filósofo dos Livros, que está precisando de ajuda mesmo, sem pagar nada mais além por isso. Então, mete o dedo nesse link, faz a sua comprinha e ajuda aqui o Fernando Neri, Filósofo dos Livros. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!